Olá, aluno. A aula de hoje é sobre a concentração das soluções. Antes de iniciarmos, eu vou recapitular tudo aquilo que a gente já viu, né? Eu vou ser breve para não demorar muito, mas então, para chegar até aqui, a gente recordou o que são misturas homogêneas e heterogêneas, o que é uma mistura saturada, insaturada, supersaturada, né? O coeficiente de solubilidade dessas misturas, né, que é a quantidade de sal num determinado volume de água. Também vimos as dispersões, como que elas são classificadas de acordo com o tamanho das suas partículas, que a gente viu, as dispersões são divididas em três partes, que é a solução verdadeira, a solução de coloide e a suspensão. Beleza. Hoje a gente vai iniciar então o estudo das concentração das soluções. A gente chama, né, de concentração de uma solução a toda forma de expressar a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente, ou então as quantidades de soluto e de solução. No estudo das soluções, usaremos as seguintes convenções. Tudo que for índice 1, tá? Tudo que tiver índice 1 é referente, é relativo ao soluto, ou seja, a menor parte da mistura. E tudo que for índice 2 passa a ser relativo à parte maior, no caso, soluto e o solvente água, o solvente a água e o soluto o pó do café. Um exemplo, né? Vamos preparar um café aqui. Então eu vou usar 2 colheres de café para 1 litro d'água. Então, o solvente é a água e o soluto é o pó do café. Então, a massa do soluto vai receber o índice 1 e a água o índice 2, tá? Isso é é relativa aos cálculos estequiométricos da química. O que não tiver índice é relativo à solução, porque a solução nada mais é do que a mistura desses dois. Eu vou pegar o pó e misturar com a água, eu vou ter uma solução, o café preparado. Então, tudo que for da solução não tem índice, não tem número, tá? O primeiro cálculo que vocês vão iniciar é a concentração comum. É o coeficiente entre a massa do soluto M1 em gramas, sempre em gramas, e o volume da solução, que é dado em litros. Então a formulazinha é C igual a M1 sobre, isso aqui é sobre, tá? Sobre o volume. Beleza? Esse é o cálculo. Então, assim, a unidade dessa grandeza de concentração vai ser sempre gramas, ó, gramas barra litro, gramas por litro. Indica a quantidade de soluto em cada litro de solução. Essa é a teoria do que a gente está estudando, tá? Eu vou apresentar aqui uma situação, olha só. Eu vou preparar uma solução aquosa em laboratório. A solução aquosa de NaOH. Isso aqui é uma base, certo? Então eu tenho aqui um balão volumétrico, aqui está a minha massa de hidróxido de sódio e aqui está a água dentro dessa piceta. O nome disso aqui é piceta, tá, pessoal? Então a massa do soluto, 80 gramas. Esse M maior aqui é a massa molar do hidróxido de sódio, é 40 gramas por mol. O que é isso, 40 gramas por mol? Não é a mesma coisa que o 80 gramas. Esse aqui foi a massa que eu botei na balança, que eu pesei lá. Esse 40 gramas aqui é a massa atômica. Então eu vou pegar a massa atômica do sódio, que é 23, a massa do oxigênio, que é 16, e a massa do hidrogênio, que dá 1. Então, 23 mais 16 dá 39, mais 1 dá 40. A massa atômica, somei tudo, deu 40 gramas por mol, tá? Então, o soluto, que é a massa que a gente está falando, essas 80 gramas aqui, é transferido para o frasco e em seguida adiciona-se um pouco de água. Então, foi o que ele fez aqui, ó. O desenho está aqui. Ele pegou o que estava aqui nesse pratinho, que era a massa do hidróxido de sódio, botou aqui dentro e foi colocando água, agitando e colocando. Então, ele preparou uma solução. A massa do soluto, 80 gramas, para um volume de 1 litro. Como se eu estivesse preparando um suco, sei lá, que marca, um refresco aí, que suco, tangue, sei lá o que, desse tipo aí, essas porcariadas que vocês acostumam tomar, né? Que não é nada saudável.
Mas vamos lá, só para exemplo, tá? Eu pegasse tudo que tinha naquele envelopinho do suco, botasse nessa garrafinha, nesse balão volumétrico e colocasse água até completar 1 litro. Então tá aqui o nosso refresco, o suco, tá? É isso que ele está preparando. Então, isso tem uma solução. Dá para a gente calcular a concentração que a professora acabou de falar, que é essa concentração aqui. Concentração comum. Eu peguei o suco, a massa, num determinado volume e fui calcular. Tá aqui ele, tá preparado aqui. Agora, para fazer o cálculo. O cálculo é a massa dividido pelo volume, ou seja, 80 dividido por 1 vai dar 80 gramas por litro. Ó, então, eu vou pegar 80, a massa 80, o volume de 1 litro, 80 dividido por 1 vai dar 80 gramas por litro, que é a concentração daquela solução, tá? Nesse primeiro momento aqui, pessoal, eu coloquei 3 situações aqui para vocês, beleza? Um frasco do laboratório contém 2 litros de água em uma solução aquosa de NaCl. A massa do sal dissolvida em solução é de 120 gramas. Que volume deve ser retirado da solução inicial para que obtenha 30 gramas de sal dissolvido? Vocês têm essas opções aqui, tem que calcular, tá? Aqui está o número 2. A concentração de uma solução é de 5 gramas por litro, isso já é a concentração. E para um volume de meio litro, 0,5 litros. Ele quer saber a massa, quanto que vai dar de massa, tá? Utilizando aquela fórmula. Então, vocês também vão fazer o cálculo, vão descobrir, tá dentro de uma dessas aqui. E aqui tem uma terceira situação, tá? Uma solução aquosa com concentração de 20 gramas por litro apresenta qual dessas alternativas aqui vai estar correto. Bom, eu vou fazer com vocês a número 2, tá? Vou deixar a número 2, vou fazer junto com vocês. A número 1 e a número 3 vai ficar como tarefa para vocês. Então, eu vou abrir aqui um desenho aqui que eu fiz, olha aqui, ó. Ele está dizendo que a concentração de uma solução era 5 gramas por litro, tá? E no volume de 0,5 litro, ou seja, de meio litro. Quanto que vai ter de massa? O M1. Quanto que vai ter de M1? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Ele falou que a concentração é 5,0. Se não quiser botar o 0 aqui, pessoal, deixa só o 5, tá? Não tem problema. Então, vai ficar substituindo, concentração é 5, igual a massa, que eu vou descobrir, dividido pelo volume, que é 0,5. Numa situação dessa daqui, eu vou usar meio por extremos. Multiplica assim e assim. M1 vezes 1 dá 1 vezes M1, que é igual 5,0 vezes 0,5. Multiplicando isso aqui, vai dar 2,5. 1 vezes M1 é M1, né, pessoal? Esse 1 aqui não tem valor nenhum na multiplicação, tá? Então, a massa vai ser a massa do soluto, porque isso aqui é soluto, vai ser 2,5 gramas. Alternativa D, olha só, alternativa D, tá aqui, 2,5 gramas, ó. Eu assinalaria a letra D, beleza? Então, a aula de hoje é isso, espero que vocês consigam fazer o número 1 e o número 3. Um grande abraço.